Agora, gente, para onde que eu vou? Depois que eu criei esse documento, eu percebi que teria um outro documento que ia me ajudar muito. Sabe qual é? O documento seguinte. Esse chamado aqui, Protocolo de Elaboração de Cardápios. Olha só, Protocolo de Elaboração de Cardápios. Esse aqui, a Rayane vai colar aqui pra gente. E aí, então, enquanto ela cola, eu vou falando para vocês o que significa o protocolo de elaboração de cardápios. Bom, quando a gente é Nutri-D1, às vezes você tem um contrato fechado e nesse contrato é dito quantas vezes você tem que fazer frango, quantas vezes você tem que servir carne suína, peixe, etc. Às vezes isso fica aberto. Então, esse meu protocolo, ele depende do contrato para que eu possa montá-lo. Mas ele também vai muito da minha experiência dentro daquela UAN. Quando eu entro em uma UAN, no primeiro mês, eu não consigo saber o que aqueles colaboradores gostam mais, o que vai ter uma maior aceitação, o que eu posso repetir. E aí, então, eu crio. Aliás, aí quando passa o primeiro mês, quando chega no segundo mês, é a hora que eu já vou criar esse protocolo aqui. Olha como ele é feito. Gente, vocês estão vendo que bonitinho esse Fique Atento? Atento. Opa, Atento é a minha empresa, né? Hoje a minha empresa de consultoria. Ela chama Atento Saúde e Segurança de Alimentos. E esse que tá aqui é um muralzinho que a gente tem. Tá vendo? Ah lá. Agora eu vou desativar os comentários, tá? Pra gente poder ver direitinho. Gente, hora que eu ativar os comentários, aí vocês coloquem pra mim se tá indo bem, tá? Se eu tô sendo clara, se tá legal. Desativando comentários. Eu queria que sumisse um negócio que tá aqui, mas não tô conseguindo. Mas vamos lá. O que eu faço agora? Olha só. Eu venho aqui e coloco no meu protocolo as principais carnes que eu vou ter. Gente, isso aqui eu faço pra tudo, tá? Prato proteico, guarnição, salada, faço pra tudo. Mas o principal mesmo é o prato proteico. Se eu tiver muito pouco tempo, eu foco no prato de proteína, porque é o que manda no cardápio, né? É o que todo mundo quer saber que carne que tem hoje. Aí eu venho, vamos lá, voltando. Aí eu coloco, olha lá, carne cozida, carne misturada com legumes, costela, frango assado, bife de frango, frango ao molho, bife acebolado, bababá. Vamos lá, por que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, a cada 2 meses, ou você coloca na frequência que você quiser aí. Mas o fato é, carne cozida, eu devo fazer o quê? Uma vez por semana. Porque se eu fizer mais de uma vez por semana, pode ser que fique ruim. A carne misturada com legumes, tipo um kebab, ou uma carne com batatinha, com cenoura, uma jardineira, por exemplo, eu vou colocar de 15 em 15 dias. A costela, eu já vi que até o pessoal gosta. Vamos supor, eles até gostam. Mas como o per capita da costela é muito alto e às vezes o preço não é um preço bom, eu acabo muitas vezes tendo que colocar a costela só uma vez por mês. E aí eu venho, ó, frango assado, posso colocar uma vez por semana, bife de frango uma vez por semana, frango ao molho de 15 em 15 dias, porque senão a moça do RH vai ficar triste. Bife acebolado, tá uma vez por mês. Ai, Ana, mas o povo ama bife acebolado, coloca mais vezes. Eu até vou colocar mais vezes, mas só depois que eu tiver ajustado o meu custo. Por quê? Porque o bife acebolado é igual a costela, vai ficar muito caro. E aí a carne, nesse caso, o per capita, não é porque o per capita é tão grande, mas é porque ele tem, o rendimento é pequeno. Então você tem que ter um per capita um pouquinho maior
Porque o bife, ele, na hora que você, como ele desidrata, ele vai ficar a porção pequena. Então, vou ter que colocar e o preço dele é muito alto, né? Aí, o suíno eu posso colocar uma vez por semana. Preparações com massas, posso, tipo uma lasanha, uma nhoque, posso colocar uma vez por semana. Carne moída, só quinzenal. Feijoada, quinzenal. Arroz misturado, tipo Maria Isabel, uma galinhada, uma vez por mês. Fígado, olha lá o fígado, a cada 2 meses. Peixe, a cada 15 dias. Então, o que acontece aqui? Vou ativar os comentários agora. O que aconteceu, gente, quando eu faço esse tipo de documento aqui? Eu vou fazer esse documento baseado em quê? Na minha experiência, na minha convivência e no custo. E aí eu estabeleço com que frequência eu devo fazer as preparações. Às vezes, eu vou estabelecendo, eu vou colocando aqui mais preparações. Por exemplo, eu pego que bebe de carne com batatinha. Eu vou especificando mais. Às vezes, não. Vai depender aí da minha... Hoje eu já não faço tanto, porque eu já tenho muita experiência, então eu acabo não precisando de fazer tão específico. Desse jeito aqui, já vai me ajudar muito. Então, eu ponho as frequências... Listo com que frequência eu quero fazer cada preparação. E aí, eu vou fazer o cardápio. Olha como que eu vou fazer o cardápio agora. O que eu tenho em mãos agora? Eu tenho em mãos com que frequência eu posso fazer cada carne. E tenho em mãos o que eu já fiz, a frequência que eu já fiz. Aí, então, eu vou elaborar o próximo cardápio. Entende? E como que eu faço para elaborar também o próximo cardápio? O que mais que eu utilizo? Eu utilizo uma outra planilha. Uma planilha que é essa aqui. Olha só. Vou desativar os comentários agora. Eu coloco aqui uma sugestão de pratos proteicos. Olha só, gente. Aqui eu tenho preparações bovinas... E de cá eu tenho preparações com peixe e frango. É como se eu fizesse uma lista, tá vendo? Almôndega ao molho, frita, arroz Maria Isabel, bife a cavalo, bife à parmegiana, milanesa, cebolado. Enfim, eu vou colocando ali todas as possíveis preparações que eu posso fazer para aquele cliente. Então, vou ativar de novo. Então, gente, que aí vocês vão me contando se tá dando para entender, se tá legal desse jeito. Então, o que eu faço? Eu também não fico fazendo, eu vou, à medida que eu já tenho mais conhecimento, mais convivência com aquele cliente, eu vou estabelecendo as preparações que eu devo colocar aqui na minha lista, senão a lista fica interminável. Por exemplo, esse cliente que eu tô fazendo o cardápio que eu tô mostrando para vocês, por causa do custo dele, eu posso colocar um bife à parmegiana sim. Eu tenho uma liberdade para fazer algumas preparações um pouquinho mais elaboradas. Então, eu vou colocar aí o bife à parmegiana, o steak à parmegiana, eu vou colocar um escondidinho, eu vou colocar preparações que levem mais ingredientes, que enriquecem um pouco mais, tudo isso. Quando é um cardápio mais padrão C, aí não, aí eu não vou colocar, aí eu já coloco aquelas preparações do cardápio padrão C, que eu também já tenho a minha tabela. Eu tenho ali preparações de cardápio A, preparações de cardápio B, preparações de cardápio C. E aí, quando eu pego um cliente novo, eu vou lá nas minhas sugestões e monto a minha sugestão aqui de cardápio, ou de preparações. Fica claro, gente? Tá dando para vocês entenderem essa dinâmica toda? Porque aí, gente, na hora que eu sento para montar meu cardápio, eu vou ter em mãos as minhas sugestões, eu vou ter em mãos o meu cardápio e a frequência das preparações que eu posso ter, e aí eu vou ter o que eu já fiz. Então, por exemplo, eu vou ter um cardápio em branco
e aí eu já coloco. O que eu posso colocar toda semana? Eu posso colocar o frango assado, eu já vou lá e coloco na segunda o frango assado. Na terça eu coloco a carne bovina cozida. Na quarta-feira eu coloco uma carne suína, um pernil assado. Na quinta-feira eu coloco um escondidinho de frango. Na sexta-feira eu coloco a feijoada. E aí eu fecho o cardápio. Aí eu vou lá e olho na minha frequência. Quando eu olho na frequência, eu falo, opa, escondidinho de frango não. Fiz escondidinho de frango há 15 dias. Vou lá e já apago o escondidinho de frango dali. Outra coisa, eu faço o cardápio até hoje com lápis, à mão, não ponho no computador. E fico apagando daqui para ali. Depois que eu fecho, eu coloco no computador e aí eu imprimo e dou uma revisada geral por último. Então, o que eu fiz? Vocês viram que aí eu vou montando primeiro as carnes, olho as frequências e depois eu vejo a repetição. E aí, às vezes, eu olho e falo assim, nossa, o pessoal até gosta, vamos supor aí, do pernil assado. Mas eu coloquei pernil assado há umas 3 semanas atrás. Eu vou dar uma outra olhada aqui e vou lá e encontro bife rolê. Nossa, bife rolê, vou lá aquelas minhas sugestões. Nossa, vou dar uma olhada na frequência. Vocês viram que a minha frequência, ela contempla 4 meses, né? Por exemplo, olha, dá uma olhadinha aqui. O da frequência é esse. Olha lá, julho, agosto, setembro e outubro, 4 meses. De repente eu tô aqui em outubro, eu olho bife rolê. Nossa, a última vez que eu fiz bife rolê foi lá em junho. Nem coloquei aqui, entende? E aí eu vou montando esse quebra-cabeças. É um negócio... E, gente, é tão incrível que depois que eu inventei esse negócio aqui pra mim, eu passei a amar a hora de fazer o cardápio. Porque eu quando criança, eu gostava de montar quebra-cabeças. Eu achava gostoso. E aí, quando eu tô fazendo isso, eu tô juntando um monte de pecinhas. Tô colocando aquele tanto de pecinhas naqueles quadradinhos, porque olha só meu cardápio. Meu cardápio também, eu coloco ele em quadradinhos, olha lá. Isso tudo é feito no Excel, tá vendo? Eu coloco os quadradinhos. E aí ficam as pecinhas. Eu tô até pensando aqui agora, que coisa mais joia, sabe o que eu devia fazer? Um jogo de quebra-cabeças, de cardápio, e a gente brincar de montar esse quebra-cabeças. Bem colorido, bem bacana, pra gente tirar um pouco esse peso. Já viu que às vezes Nutri-D1, Nutris em geral, profissionais em geral, às vezes a gente põe um peso danado nas coisas, fica carregando um peso nas costas, sendo que tudo podia ser mais leve, mais fácil? Então, quando eu criei, no final das contas, eu acho que eu devo ter demorado assim, do primeiro momento que eu contei pra vocês, que foi aquela hora da frequência de preparações, né? Que foi o primeiro dia que eu apresentei pra moça, eu devo ter demorado para chegar nesse finalmente aqui, lógico que depois fui aperfeiçoando e fazendo, mas eu devo ter demorado mais ou menos uns 4 meses para pensar tudo isso de forma linear. De ter um pensamento linearizado dentro da minha cabeça para conseguir montar todas essas planilhas e que elas ficassem fáceis para mim. Porque aí na hora de montar o cardápio eu coloco todas ali e vou montando. E aí o meu passo 1 então de montagem de elaboração de cardápios é esse, gente. Utilizando essas 3 planilhas e mais o meu cardápio, e mais a planilhazinha de cardápio. E aí? Como é que vocês fazem o de vocês? Como é que vocês montam as coisas de vocês? Isso ficou fácil para vocês? O que vocês me dizem disso tudo aí? Se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar vocês em alguma coisa mais sobre montagem e elaboração de cardápios, porque eu acho que eu cheguei ao final da minha explicação. Ficou dúvida aí para vocês? Deixa eu remontar aqui. Mais uma vez, perdoem-me por esse improviso aqui, mas gente, foi feito com amor e carinho para vocês, Nutris
para ficar mais fácil na hora de montar as coisas, de trabalhar. E aí? O que vocês acharam disso? Entenderam então? Olha só. Entenderam isso aqui? Olha, esse meu modelo de cardápio, bem simples. Quando há necessidade, eu sempre ajusto. Eu coloco a logomarca do cliente, sempre coloco minha logomarca, sempre tem minha assinatura, tá? Na hora que eu vou fixar, vou entregar. E aí eu coloco, para vocês verem aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Divido já prato base, prato principal, guarnições, saladas, suco e sobremesa. Faço no Excel porque facilita muito mais a vida da gente. Todo mundo aqui já usa Excel. E aí vou montando aqui os meus cardápios e vou colocando em abas lá no Excel, gente. Eu coloco em abas, eu ponho a planilha, por exemplo, mês de janeiro. Eu já abro a pasta cardápios e salvo lá, 01 janeiro. E aí abro essa planilha de Excel e em cada aba tem semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Fica tudo juntinho porque na hora que eu vou montar aquela frequência vai ficar muito mais fácil, né? Depois eu venho com a semana 02, fevereiro, 03, março, vai ficar tudo alinhadinho. Qualquer dia desses eu faço, se vocês acharem, não sei se vocês acham que é interessante, né? Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer mais aulas sobre cardápios e aí eu vou mostrando, aí eu já vou ter aprendido a compartilhar telas no computador e aí eu vou mostrando aí pra vocês. Se vocês acharem que isso é interessante, aí vocês contem pra mim, colocam um joinha aí pra mim, põe que é muito bom, põe que vale a pena. E eu vou montando aí as aulas próximas sobre cardápios, tá? Se isso for legal pra vocês, porque às vezes, né, às vezes não é. Então, eu também não posso adivinhar. Eu só tenho aí, não tenho bola de cristal ainda. E aí eu então faço os meus cardápios todos assim no Excel, desse jeito que eu montei pra vocês. O cardápio. Eu ponho a minha... Eu sempre, então, vou montando as minhas sugestões de preparações. E isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto de cozinhar. E se eu gosto de cozinhar, eu gosto de receitas. Adoro livro de receitas, adoro programas de MasterChef e tudo mais. Adoro isso. E aí eu vou montando cada vez mais as minhas sugestões de pratos. Lembra também que eu falei para vocês que eu tenho já as sugestões para cardápios padrão A, padrão B, padrão C. E outro, fechando então, mais os dois últimos impressos. O impresso de protocolo de elaboração de cardápios, esse ficou claro para todo mundo? Que esse protocolo é aquele onde eu me guio, é o meu mapa, é o meu guia, é o meu porto seguro, porto firme, a minha bússola para saber as preparações que eu posso usar no cardápio. E por último vem então a minha frequência mensal de preparações. Aquelas preparações que constaram no meu cardápio daquele mês. Tudo isso também salvo dentro de uma pastinha lá no computador. E aí, gente, qual é o jeito que vocês montam o de vocês? Compartilhem comigo. Esse mês é um mês que para nós é muito especial. É o nosso mês. Agosto é o mês do nutricionista. E hoje é dia 5 de agosto. E o nosso dia é dia 31 de agosto. A gente ainda tem muito tempo até chegar lá para comemorar cada dia como se fosse hoje o dia. Eu sempre gostei do meu aniversário e sempre gostei da data que é meu aniversário, que é 28 de abril. É no finalzinho do mês. E quando chegava dia 1º de abril, eu já ficava feliz por causa do meu aniversário. E aí eu comemorava todos os dias o dia do meu aniversário. Tem meses que, quando tem anos, né? Meses não, tem alguns anos,
quando eu tô muito, muito mega animada, eu canto parabéns pra mim todo dia, hora que levanta. Parabéns pra você nessa data querida. E agosto é a mesma coisa. E eu fico feliz porque o nosso dia é dia 31. Porque eu posso cantar parabéns pra mim do dia 1º até o dia 31. E aí, quando foi dia 1º de agosto desse mês, foi num sábado. E eu tava na casa da minha mãe tá um pouquinho adoentada e eu tava com ela. E aí eu tava no meu quarto, que eu tenho um quarto lá na casa dela, no andar de cima, e tem uma vista linda lá de cima, parece uma mata. E eu tava lá olhando essa vista e pensando, gente, já é 1º de agosto. O que será que eu vou programar para as minhas nutris esse ano? O que a gente vai fazer? A gente não tá podendo se reunir nem nada. Como será que vai ser minha programação? E aí eu tive uma ideia. A ideia de que eu não vou comemorar só com as nutris que trabalham comigo. Eu vou comemorar com todas as nutris que eu tiver a oportunidade. E aí então eu pensei, eu vou fazer uma coisa que eu não estava tendo hábito, que era de fazer mais lives durante a semana. E vou fazer também um desafio. Porque muitos nutricionistas falaram comigo que perderam o trabalho ou que estão desempregados com dificuldade de se empregarem. E aí eu lancei um desafio da gente conquistar o nosso primeiro cliente em 15 dias. E esse desafio vai começar na próxima segunda-feira. E aí eu tô deixando, então, tô pedindo tô contando pelo Instagram. Eu vou montar um Instagram separadinho só pro grupão entrar lá de nutris. Tô super feliz porque eu já tenho 25 nutris pré-inscritas para estarem nesse grupo. E aí, gente, nesse grupo eu vou compartilhar com vocês, com as pessoas que estiverem lá, coisas iguais a essas, que são coisas da minha rotina, simples, que eu fui desenvolvendo. E nesse caso do desafio, eu vou contar para vocês como é que eu saio para captar clientes. Como é que eu faço? Quais são as minhas estratégias? Não vão esperando coisas mirabolantes, não. São coisas simples, igual essa história aqui desse cardápio. E é isso que eu vou passar para vocês na semana. Na próxima semana serão 15 dias que a gente vai estar bem juntinho trabalhando como captar o nosso próximo cliente ou o nosso primeiro cliente. E aí conto com todos vocês. E, gente, vocês acham seria bacana se eu compartilhasse esse documento aí com vocês? Coloca aí pra mim, porque senão nem precisa, eu compartilho outra coisa. Mas se vocês acharem que é legal de compartilhar, coloca pra mim um joinha, que é legal compartilhar sim, que é bom, que eu vou deixar. A gente vai ver como faz, né, Rayane? Amanhã a gente vê o nosso link, aí eu conto aí como que podemos fazer, Rayane. O que você acha que a gente faz? Coloca no feed. Hã? Vamos colocar no link da bio. No link da bio? Rayane tá aqui, olha ela. Minha grande amiga. Gente, aqui tá o nosso escritório, ó. Parte dele. E aí, então a gente vai colocar, como que é, Rayane? Lá no link? Tá no link da bio. No link da bio a gente vai colocar esse material, todas essas planilhas, certo? Pessoal... Opa! Chegando ao final, então, da nossa live, a live sobre o passo 1 para a elaboração de cardápios. Muito feliz com a presença de todas vocês. Compartilhem com os colegas, porque é uma coisa que eu já ia me esquecendo. Já que o mês é dos Nutris, vamos aproveitar e nos unirmos mais. Compartilharmos nossas experiências, compartilharmos nossos conhecimentos, compartilharmos a nossa história de vida. E eu quero, a semana que vem, trazer uma colega nutricionista que foi minha estagiária, que hoje é nutricionista de UAN e que está começando a montar a consultoria dela. E ela vai estar aqui conosco numa live compartilhada para a gente contar as nossas experiências umas com as outras. E assim eu encerro a live de hoje, gente, desejando para vocês uma excelente noite de descanso e também de quem está aí elaborando o cardápio, fazer o seu cardápio e me contar se essas planilhas te ajudaram, como foi que você utilizou a planilha, como é que você adaptou essa planilha, tá bom?
Fico esperando vocês na próxima live. Certeza, quarta-feira da semana que vem, às 18h17. Mas, igual ontem, podem surgir lives relâmpagos de hoje até lá. Então, beijo grande, gente! Fiquem com Deus e obrigada mais uma vez!